Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos lá então para a nossa gravação de hoje. Como tá aí na tela, tabelas e gráficos, beleza? Isso vai ser muito fácil, porque vocês já conhecem o que é a ideia da tabela e a tabela do gráfico também, porque vocês já trabalharam a ideia do quê? Do x e do y. O y está sempre na vertical e o x está sempre na horizontal, correto? Então, dali já dá a ideia do quê? Já dá a ideia do gráfico e da tabela de vocês. Então, você já tem aí 50% do caminho andado. Vamos lá. Gráficos de barras e de colunas, tá bom? Nós vamos conhecer tudo isso daí. Trocas de ideias. Apesar de a malha ferroviária no Brasil não ser tão extensa, considerando o tamanho do país, as ferrovias têm grande importância no transporte de cargas. Primeiro, vocês observarem aqui, ó, tem um título aqui, ó. Brasil Ferrovias. Isso a gente já viu até em sala. No início do nosso livro, a gente começou a trabalhar nos gráficos e na tabela. Nós vimos que eles têm três coisas. Primeiro, título, tá no caderno de vocês anotado. Ele tem o quê? Legenda. O que é uma legenda? A legenda aqui, ó. A legenda dizendo, ó, limite internacional, ferrovia, a Rosa dos Ventos, o mapa total, né, do mundo aqui, mostrando onde está o continente brasileiro. E logo depois, aqui no finalzinho, ele está mostrando a ideia da fonte. Aqui é uma fonte. O que é a fonte, professor? Da onde foi retirada aquela informação. Tudo bem? Então, isso nós já sabemos aí. Ele está falando da linha ferroviária. Se vocês observarem aqui, ó, a linha ferroviária, ela está tracejada desse modo aqui, ó. Então, ó, onde tem linha ferroviária? Aqui, aqui também. Olha, o Brasil tem bastante linha ferroviária, correto? É isso que ele está discutindo ali, tá? Só que ela não é tão extensa, porque ela não se estende para cá, ó. Olha, cadê as ferrovias daqui? Não tem, beleza? Vamos lá. Compare a extensão da malha ferroviária brasileira com a de outros países no gráfico de colunas a seguir. Olha um gráfico de coluna, gente, ele é feito de colunas. Isso daqui é uma coluna, tudo bem? Por menor que seja, também é uma coluna. Primeira coisa que nós temos que identificar é o quê? Título. Qual é o título desse gráfico? Extensão da malha ferroviária em km. km é uma abreviação de quilômetros, tá bom? E depois, professor, o que nós temos? Nós temos o quê? Nós temos na linha do X, que é na linha horizontal, países. Nós temos Estados Unidos, China, Rússia e o Brasil. E o que nós temos em final aqui? A fonte. O que é a fonte? Da onde foi retirada? Foi retirada do quê? Alexandre Lobo, que é o modo ferroviário registrado no maior resultado da história do Brasil, disponível nesse site aqui. Beleza? Vamos observar isso daqui, gente. Os Estados Unidos, a extensão da malha ferroviária, o quanto que ela tem de ferrovia em quilômetros? Ela tem 293.564 quilômetros de malha ferroviária. A China, 124 mil quilômetros de malha ferroviária. A Rússia já tá bem, né? Não tá tão bem assim, mas tá melhor que o Brasil. Ela tem 87.157 quilômetros de linha ferroviária. Já o Brasil tem só o quê, gente? 29.849 quilômetros de linha ferroviária. Tudo bem? Então, o Brasil é um dos menores aí. Então, se a gente fosse classificar aqui, quem está em primeiro? Estados Unidos. Segundo, a China. Terceiro, a Rússia. E em quarto lugar está o Brasil. Beleza? Então, a gente já definiu meio que uma legenda aí. Vocês definiram a legenda observando, colocando em ordem classificatória. No gráfico, podemos observar, por exemplo, que a malha ferroviária do Brasil tem 29.849 quilômetros de extensão e que a malha ferroviária dos Estados Unidos é a maior dentre as malhas dos países representados. Sim, isso só da gente olhar para os gráficos a gente já observa, correto? Vamos lá para a nossa primeira atividade, então? A nossa primeira atividade, gente, ela quer trabalhar o quê?
Você faz atividades físicas? É uma pergunta. Faço, de vez em quando eu faço. No gráfico de colunas a seguir, está registrado o resultado de uma pesquisa realizada com os funcionários de uma empresa sobre a regularidade na prática de atividades físicas. Então, uma empresa foi lá pesquisar com os funcionários qual era a regularidade que eles têm de fazer atividades físicas. Primeiro passo, qual é o título? Atividades físicas. Qual é a legenda? Olha a legenda aqui, ó. O verde são os homens, em rosa são as mulheres. E cadê a nossa fonte? A fonte já não tem. Eu até tô procurando aqui no livro, mas também não tem. Então, até aí, beleza. Mas vocês têm que saber os 3 passos. Nós temos a linha do X, correto? E nós temos a linha do Y. Ele nos dá os nomes. E o que significa a linha do X? A linha do X mostra o quê? Número de vezes por semana. Isso me indica a linha do X. O número de vezes que eles fazem exercício por semana. Então, tem lá, nenhuma, 1, 2, 3, 4 ou 5. E aqui, na do Y, a do Y me indica o quê? A quantidade de funcionários que tem. Então, vai de 0 a 32 funcionários essa empresa aí. Vamos lá, vamos observar então como que eles fazem essa regularidade. Os homens, tem homens lá, a partir de 12 homens, eles não fazem nenhuma atividade física. Tudo bem? Do total aí, 12 não fazem atividade física. 8 das mulheres também não fazem. Só que um diferencial tem o quê? Há um percentual de 2 funcionários homens que fazem atividades físicas uma vez na semana. Mas não tem nenhuma de mulher. Depois, quem faz 2 vezes na semana? Nós temos 10 homens e 12 mulheres. Nossa, já teve uma regularidade melhor aí, não é? Logo depois, quem faz atividade física? 3 vezes na semana. De homens, nós temos 24. E de mulheres, olha a quantidade de mulheres que fazem exercício 3 vezes na semana. São 30. Correto? Para o próximo. 4 vezes na semana, nós temos a quantidade de 18 homens e de 12 mulheres 4 vezes por semana. E 5 vezes na semana. Quem é que faz exercício nessa empresa 5 vezes na semana? Vamos lá. No total, nós temos o quê? 10 homens e 10 mulheres. Tudo bem até aí? Então, aí vocês identificaram. Foi uma atividade mais para vocês saberem se organizar, se localizar, tá? Ele não pede nada exato para vocês, mas sim que vocês localizem, tá? Agora vem a tabela. Represente as informações desse gráfico na tabela a seguir. Não teve as informações que eu estava lendo para vocês? A quantidade de homens e mulheres que não fazem exercício nenhuma vez na semana, qual foi a quantidade de homens? Foram 12. E a quantidade de mulheres? Foram 8. Uma vez por semana, quais foram a quantidade de homens? Foram 2. Só que de mulheres? Nenhuma. Então, vocês têm que ir demarcando aí. Difícil? Não. Aí vocês podem completar. Eu até deixei completinho aí para vocês conferirem. Na letra B, a quantidade de homens que fazem atividades físicas 3 vezes por semana é maior ou menor do que a quantidade de mulheres? Se a gente olhar aqui, ó, nesse gráfico, porque esse daqui também se torna um gráfico, tudo bem? Como vocês já colocaram a resposta, vocês também podem olhar nele. 3 vezes na semana, a quantidade de homens que fazem atividade física 3 vezes na semana é maior ou menor do que a quantidade de mulheres? 3 vezes na semana, a quantidade de homens é 24, só que a quantidade de mulheres é 30. É menor ou maior? É menor, né, gente? Então, a quantidade de homens aí é menor. Fácil essa letra B. Vocês têm a letra C para ir respondendo, correto? Vocês têm a letra D para continuar. E logo depois vocês têm as atividades da página 61 e da página 62 também para ir fazendo. Correto? Dúvidas? Difícil? Não.
Até aí tá simplesinho.